Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A moça da janela da fazenda. Em um trecho esquecido do interior do Espírito Santo, onde o mato cresce sem pedir licença e os grilos são a única música noturna, repousava a antiga fazenda do Cedro. Ela havia pertencido à família Castanheira, gente rica e influente há décadas, mas algo aconteceu ali, algo tão grave que nem mesmo os herdeiros ousaram voltar. Desde então, os casebres caíram, o pasto morreu e a casa grande passou a ser engolida pelas trepadeiras e pelo silêncio. O povoado mais próximo, chamado Santa Luzia das Três Pontes, evitava falar do local. Havia um pacto tácito de silêncio, como se cada morador soubesse, em seus ossos, que o mal se alimentava da curiosidade. Mas sempre há alguém disposto a romper com o medo. E foi assim que o estudante de arquitetura Jonas, recém-formado, decidiu visitar a fazenda para registrar suas ruínas para um projeto acadêmico. Jonas era cético. Nunca acreditou em assombração, e suas noites eram embaladas por livros de ciência e tecnologia, não contos populares. Alugou uma moto em Santa Luzia e partiu ao entardecer, munido de câmera, lanterna e um certo desprezo pelas advertências do velho dono da pousada onde se hospedava. Se vir a moça na janela, não olhe 2 vezes, dissera o ancião antes de bater a porta. Ao chegar, a luz dourada do fim de tarde pintava a casa de um tom quase mágico. As janelas partidas, o telhado torto e a varanda inclinada pareciam pedir socorro ao tempo. Jonas fotografou tudo, maravilhado com a estrutura, até que algo o fez congelar. No andar de cima, no quarto do canto, havia uma figura feminina à janela. Muito branca, muito parada. Ela não se mexia. Assumindo que fosse algum reflexo, ou uma ilusão causada pela luz, Jonas continuou seu trabalho, mas a sensação incômoda permaneceu. Subiu até o 2º andar, abrindo portas rangentes, e quando chegou ao quarto da janela, encontrou apenas o cheiro de madeira podre e um frio incomum que fazia render os dentes. Não havia ninguém. Mas o espelho no canto estava coberto com um pano vermelho e úmido, como se tivesse sido mergulhado em sangue. Na volta para o térreo, algo mudou. A casa parecia mais escura. O som dos grilos cessara. E mesmo sem vento, as portas batiam levemente, como sussurros de algo que respirava ali. Ele decidiu sair, mas antes de chegar à moto, olhou para trás. A moça estava de novo na janela. Desta vez, ela sorria. Jonas retornou à pousada trêmulo. Disse ao dono que havia alguém na fazenda, talvez uma moradora de rua ou alguma artista performática. O homem apenas balançou a cabeça. A moça morreu há mais de 100 anos, e quem vê seu rosto uma vez, nunca mais dorme em paz, respondeu com voz embargada. Jonas, porém, achava que podia estar cansado, que tudo não passava de efeito da tensão e das lendas locais. Naquela noite, teve o primeiro pesadelo. Estava preso dentro da casa grande, e todos os espelhos refletiam rostos diferentes do seu. No final do sonho, a moça da janela caminhava até ele com os olhos costurados. Acordou suando, com arranhões nos braços que não sabia explicar. A lanterna estava caída no chão ao lado da cama, e o pano vermelho do espelho, aquele da fazenda, estava sobre sua mochila. Decidido a entender o que estava acontecendo, voltou à biblioteca da cidade e buscou nos arquivos antigos qualquer pista sobre a família Castanheira. Encontrou uma notícia datada de 1912, filha do coronel se joga da janela após ser trancada por ter engravidado de um trabalhador da fazenda. Seu corpo nunca foi velado. O quarto foi selado por ordem da matriarca. A fotografia ao lado da manchete era em preto e branco, mas o rosto dela era inconfundível. Era a mesma moça da janela. Com esse conhecimento, Jonas tentou montar uma explicação lógica. Talvez a história tenha criado uma egrégora. Um tipo de memória impregnada nas paredes. Mas o que começou como curiosidade virou um fardo. A moça agora aparecia em reflexos, em fotos tiradas por acaso, até no espelho retrovisor da moto. Sempre na janela. De noite, batidas secas vinham da porta da pousada, e quando ele abria, não havia ninguém. Mas certa vez, viu marcas vermelhas, como de dedos ensanguentados, no batente.
O dono do local se recusava a ajudá-lo. Agora é tarde, disse. Ela te escolheu. Na madrugada seguinte, Jonas viu algo novo. Um vulto passou de relance dentro do quarto. Quando acendeu a luz, não havia nada. Mas o espelho mostrava dois corpos, ele e ela, lado a lado, mesmo que não houvesse ninguém ali. A moça da janela agora o acompanhava. Em pânico, Jonas deixou Santa Luzia e voltou para Vitória, tentando deixar para trás a loucura que quase o consumiu. Mas em seu apartamento, os pesadelos se intensificaram. Ele começou a cobrir todos os espelhos com panos. Passou a dormir com as luzes acesas. Ainda assim, via o reflexo dela na tela desligada do computador, no vidro da janela, até na água do chuveiro. Ao tentar se consultar com um psicólogo, o profissional achou que era apenas estresse. Mas ao gravar uma sessão de regressão, a gravação captou uma voz feminina sussurrando em latim, mesmo que Jonas não falasse essa língua. A transcrição aproximada dizia: "Feche os olhos e veja. Eu estou na sua alma." Determinando romper o ciclo, Jonas procurou um padre especializado em exorcismos e contou sua história. O homem o ouviu em silêncio, e então pegou um antigo relicário de prata. Se ela se manifestar, toque isto em qualquer reflexo. Mas cuidado! Pode não ser você quem está olhando de volta. Na noite seguinte, Jonas decidiu enfrentar a assombração. Colocou o relicário diante do único espelho que deixou exposto. A moça apareceu. Ela não gritava, não chorava. Apenas olhava, como se esperasse algo. Ele encostou o relicário no vidro e, por um instante, tudo escureceu. Quando abriu os olhos, estava de volta à fazenda. Mas não como antes. Agora era dia, e as paredes estavam limpas. A casa viva, com móveis e vozes ao fundo. E lá estava ela, viva, sentada à penteadeira. Jonas entendeu então, ele não saíra do espelho. Ele fora puxado para dentro. Preso em um tempo que não era seu, Jonas tentou sair, gritar, bater nas paredes, mas ninguém o ouvia. Era como um espírito invisível num tempo antigo. Seguiu a moça, observando seu sofrimento, a rejeição dos pais, a gravidez escondida e a lenta loucura que tomou conta dela após ser trancada. Ele testemunhou o momento em que ela se jogou da janela. Mas algo estava errado. Quando ela caiu, levantou-se sorrindo, como se tivesse ganhado poder com a morte. Os olhos estavam abertos, mas não humanos. Ela olhou diretamente para Jonas, mesmo ele estando no passado. "Agora somos dois", disse, e sumiu como poeira ao vento. No mundo real, a polícia encontrou o corpo de Jonas dias depois, caído no quarto da pousada. Sem sinais de violência, exceto por uma expressão de absoluto terror e os olhos, costurados com linha vermelha. A câmera que ele usava ainda estava em sua mochila. Ao rever as fotos, um dos investigadores viu a moça na janela em todas as imagens. Mesmo aquelas onde só havia mato. A fazenda foi, mais uma vez, isolada. Mas moradores começaram a relatar que, à noite, agora havia duas figuras na janela. Um homem e uma mulher. E os dois, sorrindo. A história virou lenda. As pessoas evitavam passar perto da fazenda do Cedro, mas jovens curiosos e caçadores de fantasmas começaram a visitar o lugar. Alguns afirmavam ouvir batidas vindas de dentro da casa. Outros viam vultos nos espelhos dos celulares. E em uma gravação feita por um grupo de youtubers, uma voz foi registrada claramente dizendo: "Olhe, e você será meu." Um dos jovens sumiu semanas depois. Sua última postagem nas redes sociais foi uma selfie com a fazenda ao fundo. No reflexo dos óculos, uma figura feminina podia ser vista. Ao ampliar a imagem, outra figura surgia atrás dela, um homem de olhos vermelhos e costurados. O caso atraiu a atenção nacional por um tempo, mas como todas as coisas assustadoras, acabou esquecido com o tempo. No entanto, todo mês, alguém afirma ver os dois na janela. Alguns dizem que se você tirar uma foto do espelho à meia-noite, na noite de lua cheia, poderá ver o rosto de Jonas tentando escapar. Há relatos de pessoas que desapareceram após fazer isso. Algumas voltaram mudadas,
com comportamento estranho, falando sozinhas e arrancando espelhos das paredes. Outras nunca mais foram encontradas. A moça da janela da fazenda não quer apenas ser vista. Ela quer companhia. E agora que Jonas está com ela, o chamado ficou mais forte. Talvez a próxima janela que ela apareça seja a sua. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.